fucking fight back. O negócio é espetacular. O Flamengo tem que fazer um negócio com o Gerson todo ano. Porque contratou da Roma, né, por um valor, vendeu pelo dobro pro Olympique e agora trouxe de volta por um valor abaixo do que vendeu, como se tivesse alugado Não o é? Gerson. Tem que saber fazer por um negócio. valor. Sem contar a qualidade do jogador, né? No Olympique ele foi bem. Sim, Sob o comando do primeira Sampaoli, ele foi bem. E ele poderia ter se firmado no mercado europeu. Até acho estranho que as portas não tivessem abertas em outros clubes maiores, né? Porque ainda que ele não tivesse espaço no Olympique, como que estava acontecendo... Porque teve a troca de treinador que limitou um pouco o espaço dele. Isso, mas né? podia se transferir para um outro clube. Claro que, tendo opção em jogar, e eu já falei isso várias vezes, hoje em dia, tendo opção em jogar num clube mediano da Europa, a não ser que você tenha um caminho para atingir um grande clube da Europa, mas se o clube mediano for ali o teu teto, é melhor jogar aqui no Brasil, no Palmeiras, no Flamengo, principalmente dessas duas equipes que estão sempre brigando no cenário sul-americano. Né? E você ser ídolo de uma torcida desse tamanho, do que você jogar num clube médio da Europa. Pelo mesmo dinheiro, inclusive. Agora, o Gerson poderia ter permanecido na Europa? Poderia. Talvez o Olympique de Marseille hoje é um clube do cenário mediano na Europa, tá? Então, se ele conseguisse... Ele ficou sendo observado. Foi observado. Pela seleção. Tá? Se ele conseguisse algo semelhante ali, talvez a observação dele fosse ser igual a que ele vai ter no Flamengo, se não for maior a do Flamengo. O Flamengo levou 2 jogadores para a seleção brasileira na Copa do Mundo. Levou mais o Arrascaeta, levou mais o Varela. Né? Então, assim, o Flamengo é um local para você desenvolver o seu futebol para o mundo, para ser observado mundialmente, né? E ele tem muito potencial para no futebol brasileiro, mesmo no futebol brasileiro, chegar à seleção brasileira. E para jogar onde? Vamos lá. Para jogar onde ele quiser. Quer dizer, onde ele quiser, não. Vamos ver pelo campinho que a gente separou aqui. No meio-campo, ele pode exercer diversas funções, né? A gente está vendo aí ele com João Gomes ou o Thiago Maia, tá? E aí, o Thiago Maia seria... O Flamengo jogou com o Thiago Maia e João Gomes nesse setor, certo? Uma troca simples seria... Thiago Maia, Gerson, sai o João Gomes, tá? Dá para usar o João Gomes um pouquinho mais atrás com o Gerson? Dá. Agora, tem uma outra alternativa aí dentro, que se falou o ano inteiro, que o Flamengo não tinha reserva para Everton Ribeiro e Arrascaeta, de fato não tinha, até porque é difícil substituí-los. No caso, você tem, numa necessidade, não tendo Everton Ribeiro ou Arrascaeta, você forma um meio de campo com Thiago Maia, João Gomes, Gerson e Arrascaeta, ou Gerson e Everton Ribeiro. Né? Então, o Gerson é um jogador para... Ainda que ele não jogue na primeira posição de meio campo, ele é um jogador que te dá a possibilidade de substituição em todas as posições do meio campo. Então, por isso, ainda mais por isso, é a melhor contratação do futebol brasileiro nessa temporada. Mas tendo todo mundo à disposição, todo mundo bem, o Lofredo escala como? Escalo com Thiago Maia ou João Gomes, aí a decidir. Depende. Eu acho que assim, substituo imediatamente, num primeiro momento, substituo Gerson no João Gomes, mas acho que a possibilidade de João Gomes se sobrepor ao Thiago Maia é boa. Com um novo treinador, Vitor Pereira agora. Tem que dar match também, né? Jogador e técnico tem que dar match também. Tem que dar match em diversos aspectos, né? Bom, com o Jorge Jesus também. O Jorge Jesus Deu também muito não é uma figura muito fácil de lidar. O Vitor Pereira também já demonstrou que o seu relacionamento com os jogadores pode ser de amizade ou conturbado, né? Dependendo de como encaixar. Não sei como o Vitor Pereira vai trabalhar no Flamengo. Duvido muito que ele trabalhe no Flamengo do modo que ele trabalhou no Corinthians, fazendo substituições e poupando os jogadores o tempo inteiro, porque a torcida do Flamengo não vai permitir. A torcida do Flamengo não vai permitir, o grupo do Flamengo também não vai permitir. Os jogadores do Flamengo não vão, os principais jogadores do Flamengo não vão aturar ali, banco hoje porque eu quero te poupar. Não vai ter isso. Vamos ver se vamos trocar joga bem na lateral esquerda. Isso, também como foi feito no Corinthians. Foi então, com assim, Everton Ribeiro. não acho que ele vai mudar a sua maneira de trabalhar, porque o Flamengo tem uma exigência diferente que o Corinthians. O Flamengo, nesse momento, é campeão de tudo, não tem uma necessidade de... Embora queira um técnico português para substituir
o Jorge Jesus, o Flamengo conseguiu, com os diversos técnicos que demitiu ao longo dos anos, ser campeão. Né? Então, assim, não tem a necessidade... sem convencer principalmente os dirigentes. Sem convencer principalmente os dirigentes. Então, o Flamengo não tem essa necessidade do técnico ter sucesso. Depois de uma longa negociação com o Olympique de Marseille, as partes chegaram a um acordo, todos cederam e Gerson retorna para a Gávea. O rubro-negro tinha 20% dos direitos econômicos do jogador e agora comprou os outros 80%. A expectativa é que ainda neste final de semana Gerson chegue ao Brasil para dar início à pré-temporada. Nas redes sociais, o vice-presidente de futebol Marcos Braz postou uma bandeira da França desejando feliz ano novo e com a música Tô Voltando. Bom, 2023 também promete já começar com novidades. Na próxima semana, dirigentes do clube carioca viajam para Buenos Aires para acertar a contratação do goleiro Rossi, de 27 anos. Ele tem contrato com o Boca até o meio do ano, mas a partir de janeiro pode assinar um pré-contrato. De 0 a 10, a chance de Rossi acertar com o Flamengo é de 9,5, ou seja, tudo muito bem encaminhado. O clube ainda não sabe se vai conseguir a liberação imediata do jogador, mas vai tentar essa possibilidade. Rapaz, de volta ao Flamengo, números do Gerson pelo Olympique de Marseille em cada temporada. Treinadores diferentes, comportamentos diferentes. Sampaoli começou ali com o Sampaoli um pouquinho mal, depois achou a posição, deu certo. Esse não quer nem saber do Gerson, meu Deus, hein? 48 jogos na temporada 2021-2022. Presença em jogos do time 86%. Veja como cai agora para 62%. Veja como cai o número de jogos de 48 para 13 de uma temporada para outra. E aí, meu amigo? Aí a média vai lá pro buraco, né? 11 gols na temporada passada, 2 gols nessa. 0,23 a média cai para 0,15. 7 assistências na temporada passada. Não rolou assistência nessa temporada. Bolas recuperadas por jogo também uma grande queda. 3,2 para 1,8. O desempenho caiu. Isso não tem a ver diretamente com o Gerson. Aí é pra gente analisar. Tem mais a ver com o treinador ou com ele? Eu tenho a impressão que ele voltando pro Flamengo vai voltar a sorrir, ser feliz e vai jogar muito bem. Vai, acho que tá muito claro que, inclusive foi uma negociação que, mais uma vez, o Flamengo consegue o que quer, né? Acho que isso gelo no sangue, vou te falar, viu? Porque o Flamengo viu que a coisa não estava indo, deu aquele break e falou, então tá bom, então O treinador deu uma declaração recente, Renato, falando, tá treinando separado. Não, cara, então ele deu todos os indícios que não queria mais o Gerson. Quando a gente pega pra criticar uma situação ou outra, a gente critica, mas o homem sabe jogar o jogo. Em termos de contratações e jogar o jogo, eu acho o Flamengo impecável, quase que impecável. Agora, a questão do Gerson, vamos por partes. Pô, a nível sul-americano é um jogador que sobra, isso tá muito claro. Perfeito. Sobra, sobrou, eu acho que tem coisas que ele precisa melhorar e coisas que estão muito linkadas ao futebol que ele estava e onde ele não conseguiu se encaixar, que é a questão competitiva. Mas com o Sampaoli estava dando certo, né? Então, mas é o que eu tô falando. O Gerson tem muito uma questão anímica também. A partir do momento que o Sampaoli mandou buscar ele. Quando você chega com uma pecha de, o treinador vem me buscar, seu nível de confiança é 1. Aí chega um outro treinador, já te encosta um pouco e tal. A impressão que eu tenho é que ele também falou, quer saber de uma coisa? Eu não sou obrigado. E aí vai de perfil para perfil. Tem jogador que fala, não, eu vou dentro. Ou eu vou tentar sair emprestado para outro clube e ficar aqui na Europa. Então é algo muito pessoal. Mesma coisa que eu falei, quem sou eu para falar desse cara? Se vir para o Rio de Janeiro deixa feliz no Flamengo, ir ao Rio de Janeiro me deixa muito feliz, inclusive. Mas se isso deixa ele feliz, ele tem que fazer mesmo. Dito tudo isso, pro Flamengo, pro flamenguista, é só alegria, pô. Já vai fazer o ano, vai virar o ano já com uma notícia dessa. Não vou ser o chato que vou falar, é muito caro. Não, acho que o flamenguista tem que comemorar mesmo, um jogador que entregou muito. Agora eu deixo com vocês aqui uma bomba. Vai tirar quem? Porque, meu Deus do céu, hein? Não chega a titular. Eu tô imaginando na posição ali, porque a gente tava discutindo isso essa semana. Aliás, o quanto a gente já discutiu o Gerson aqui, né? Porque essa história tá vindo. E aí, o João Gomes,
Como é que faz com... Bom, tem o Thiago Maia. Aí tem o Vidal, que tá numa boa, tudo lindo, maravilhoso, tudo certo. Tô adorando o Rio, queria jogar no Flamengo e tal. Mas o cara olha pra 2023 e fala, opa, agora eu preciso arrumar um espacinho aqui. Como é que faz, hein? Então, tem que jogar quem tiver melhor. Perfeito. Começa por aí. Quem treina o Vidal melhor. chega... Então o Gerson não chega titular. Quando o Vidal chega, o que todo mundo pensa? Eu acho que a maioria pensa, vai jogar. Sim. Vai ser titular no Flamengo. Exatamente. Né? Eu, pelo menos, pensava assim, eu acho que muitos com quem eu conversei pensavam também. E ele, não, tudo bem, começa no banco, aos poucos vai entrando. Não. O João Gomes falou, aqui jogo eu. É isso. E ele jogava, e aí esse é o ponto, no time do brasileiro. Uhum. E o Flamengo acabou não ganhando o brasileiro, ou não se esforçando em alguns momentos para botar o time titular também no brasileiro, priorizando as Copas. E um clube como o Flamengo pensa em ganhar todos os títulos. E para isso ele precisa ter mais jogadores de qualidade no elenco. Então eu não sei se o Gerson vai jogar no time da Copa ou no time do brasileiro. Isso aí ele vai ter que fazer no dia a dia. Porque hoje, para tirar o João Gomes, é difícil. Agora chega o Vitor Pereira. Como ele vai montar o time? Pedro e Gabigol. A gente não sabe. O João Gomes vira alvo de venda? O Pedro foi titular com o Dorival Júnior. O Pedro não era titular antes do Flamengo. Eu ia chegar aí. E o Pedro com o Dorival Júnior foi a Copa do Mundo. Entende? Sim, sim. E ele não era titular. O Flamengo jogava de outra forma. Então, chega o Vitor Pereira, o que ele vai fazer? Qual é a ideia dele de jogo para o time do Flamengo? Agora, o Gerson tem uma qualidade que é a polivalência. Ele pode se adaptar em várias posições no time do Flamengo. É um coringa. Ele é o coringa. A gente fala. Mas e isso favorece a ele, porque ele pode entrar no lugar do João Gomes, ele pode entrar no lugar do Arrascaeta, ele pode entrar no lugar do Everton Ribeiro, ele pode entrar no lugar, às vezes, até do Thiago Maia em algum momento. Acho que não jogar ali sempre, jogo, mas ele pode jogar. Então, isso favorece a ele. Tem um Mundial aí, né? Agora em fevereiro, né? Uhum. Flamengo, né? Chegada do Gerson. Essa peça a mais. Eu não vou falar, coloca o patamar no confronto com o Real Madrid, etc. Mas, enfim, dá aquele famoso plus a mais, como diria o outro, contra o Real Madrid, numa eventual final. Sei que tem semifinal, tem muita coisa para acontecer, mas dá um plus a mais, dá um recurso a mais. É difícil. É uma carta na manga interessante. É difícil porque a gente está falando estritamente de individualidades. É, isso. Hoje não existe time do Flamengo. A gente nem sabe porque não sabe o Vitor Pereira, o treinador é novo. Porque o treinador está chegando, a gente tem que ver o que ele vai passar, o que ele quer. A gente imagina pelas características que ele sempre externou que ele gosta de praticar o futebol. A gente está falando de 1 mês e meio para desenvolver um modelo de jogo. Então, acho que o momento agora é... Não é nem 1 mês e meio, hein? Porque, bom, tudo bem, já começou ali, ó, voltando agora até o Mundial, quase isso. Não é o ideal, não é o ideal. E assim, eu não entro nem no mérito se é bom ou se é ruim. Eu acho o Vitor Pereira bom treinador, apesar de toda a confusão que deu. Acho que o Flamengo contratou um bom profissional. Mas a gente não consegue mencionar hoje qual o Flamengo. A gente só vai ter isso daqui a algumas semanas, né? Quase um mês, né? Por aí, então, na cara ali do Mundial que a gente vai ter uma ideia. É o Galáctico do Brasil. Mas o Gerson, o Flamengo tem 3 times de qualidade. Daqui a pouco tem 3 times. Dá pra jogar um Carioca, outro Libertadores. O Flamengo tem feito muitas vezes isso. Agora, esse ano, acho que não. Acho que o Carioca ele vai usar para tentar preparar esse time pro Mundial, né? Sim. Como o Paulo Souza usou na temporada passada. Que tem não só o Mundial, tem Recopa... É importante lembrar isso. Supercopa do Brasil. Essa Supercopa já é contra o Palmeiras. Já é uma decisão. Só isso. Já é um jogo para fazer barulho. Final de janeiro. Sim. Mundial e depois Recopa Sul-Americana com o Independente Del Valle. Exatamente. Tudo isso antes de março. É isso. E essa contra o Palmeiras tem um pesaço, né? Porque monstro. O grande choque, né? Talvez são os 2 grandes times do Brasil nos últimos anos. O Caneco não seja tão... ganhou, não, mas é a rivalidade. Mas agora contra o Palmeiras... Aí esse jogo tem um brilho próprio. Absurdo. Enorme. Hoje é a grande rivalidade do Brasil. É o grande jogo do futebol mais brasileiro. Importante que o da Recopa Sul-Americana, que é contra o Del Valle. Sim. Tenho certeza que o flamenguista prefere ganhar do Palmeiras do que ganhar do Del Valle. Se fosse para escolher um dos tudo, né? Eles querem ganhar tudo, normal. Mas se fosse para escolher, eles querem bater no Palmeiras, lógico.
Eu não sei se lá é mais fácil do que aqui, porque os jogadores vêm de lá pra cá e às vezes não conseguem jogar. Vocês viram o William? Veio do Corinthians, do Arsenal pra cá pra jogar no Corinthians, jogou nada. Davi Luiz está no Flamengo. É um super zagueiro? Não, é mais um zagueiro que nós temos aqui. Tá? É mais um zagueiro que a gente tem aqui. Lembrando rapidamente desses dois jogadores que voltaram da Europa pra cá e que não fizeram tanta diferença assim. Existe uma diferença de jogo. Lá estão os melhores? Estão, teoricamente, estão lá os melhores. Agora, significa que lá é mais difícil de ser jogado, o jogador que vai para lá deixa de ser bom? Não, ele não deu certo. O Sócrates, por exemplo, em 1982, depois da Copa do Mundo, ele foi vendido para a Fiorentina. Ficou lá uma temporada e voltou. O Sócrates era um mau jogador por causa disso? Claro que não. O Zico ficou 2 temporadas na Udinese. 2. A primeira temporada dele foi espetacular. A segunda, nem tanto, mas significa que ele é um mau jogador? O Zico ficou na Udinese e nunca recebeu uma proposta para jogar no time como a Juventus, a Inter, o Milan ou qualquer outro da Europa, o Real Madrid. Isso significa que o Zico era menos do que ele foi porque ele não conseguiu vencer no futebol europeu? Entendeu? O Zico venceu a sua maneira no futebol europeu. Foi artilheiro do campeonato italiano, jogando num time pequeno como a Udinese. Tá vendo, senhor Maria? Ele nem sequer foi para um time grande. Não interessa, velho. Não interessa. O que interessa é que o cara joga. Você entendeu? Às vezes ele se dá certo lá, às vezes não dá. O Falcão foi para a Roma e foi rei de Roma. Deu certo. Entendeu? Sócrates e o Zico, principalmente o Sócrates, eles não foram bem. Não deu certo. Voltaram. Acabou não dando certo. E então eu volto a dizer, entendeu? O fato de voltar para o futebol brasileiro não significa que o cara é um mau jogador. É ruim. Foi para lá, não conseguiu jogar, é ruim. Porque se fosse bom, jogava... é diferente. É diferente. É diferente. O futebol europeu é diferente do nosso. É um futebol burocrático, futebol tático, futebol chato. Chato. Entendeu? E a gente está perdendo muito da nossa identidade tentando copiar isso. Nós nunca fomos assim. Oh, will you fucking fight back?